O ministro Luiz Roberto Barroso assume amanhã a presidência do STF. Para a cerimônia de posse, ele convidou 1.200 pessoas. O hino nacional será entoado pela cantora Maria Bethânia. Prestes a passar por uma cirurgia no quadril, o presidente Lula pretende comparecer à solenidade. Nosso repórter Theo Cury preparou uma reportagem para explicar o cenário que Luiz Roberto Barroso vai encontrar nos próximos 2 anos como presidente do Supremo. Luiz Roberto Barroso assume a presidência do Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira. Ele e o ministro Luiz Edson Fachin, seu vice, ficarão à frente do STF pelos próximos 2 anos. Barroso deverá adotar 3 eixos de atuação em sua gestão. Um deles será o foco na eficiência e na melhora da qualidade do serviço prestado pela Justiça. Outro é a melhora na comunicação com a sociedade. Passa pela iniciativa fomentar uma melhor compreensão do papel do STF e de suas decisões. O ministro ainda pretende manter e aprimorar o relacionamento e a interlocução do Supremo com os segmentos da sociedade. O ponto crucial que eu queria destacar: o tempo médio de duração de um processo no Brasil, tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça Federal, é de 5 anos e meio. Nós precisamos ser capazes de transformar essa realidade. Como presidente da Corte, ele será responsável por organizar a pauta de julgamentos, determinando quais processos serão analisados pelos ministros. Barroso assume a chefia do STF em um momento em que o tribunal passou a ser alvo de investidas do Congresso Nacional. Deputados e senadores acusam o Supremo de extrapolar os limites de sua atuação. E para combater o que chamam de ativismo judicial, articulam uma proposta que permite que o parlamento derrube por maioria decisões que não sejam unânimes da Corte. Parlamentares da bancada ruralista, evangélica e da segurança pública apoiam a iniciativa, que conta ainda com a simpatia de outros grupos da Câmara e do Senado. 4 julgamentos no STF contribuíram para aumentar esse descontentamento. O início da análise sobre descriminalização do aborto, a validade da contribuição sindical por todos os trabalhadores, a retomada da discussão sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal e a derrubada da tese que prevê uma data para demarcar terras indígenas. Partiu do futuro presidente do STF a primeira sugestão para diferenciar usuários de maconha de traficantes. Isso ainda em 2015. 25 gramas da droga ou a plantação de até 6 plantas fêmeas. Na retomada do julgamento, em agosto deste ano, sugeriu aumentar o parâmetro para 100 gramas. No caso do aborto, coube a Barroso interromper o julgamento ao fazer o pedido para transferir a análise do plenário virtual, onde não há discussão, e levá-la ao plenário físico, onde há debate e as sessões são transmitidas. Ao assumir a presidência, Barroso terá de decidir se retoma ou não o julgamento desses processos. O ministro tem sob sua relatoria casos de grande relevância econômica e social, como os que tratam da correção dos valores das contas do FGTS dos trabalhadores, do piso salarial da enfermagem e de invasões de terras indígenas. Barroso também terá de decidir quando e como pautar as próximas ações penais contra os acusados de executar os atos de 8 de janeiro. Os 3 primeiros réus foram condenados no plenário físico a penas que variam de 14 a 17 anos de prisão. Outros 5 réus estão sendo julgados no plenário virtual, alvo de críticas da Ordem dos Advogados do Brasil, que diz haver violação do direito de defesa. Na sua tela você já vê mais uma vez o nosso analista em Brasília, Thaís Arbex. Thaís, o Theo deixou muito claro, né? O ministro Barroso assume a presidência do Supremo Tribunal Federal nesse momento em que o Congresso faz muitas críticas ao Supremo sobre o tal do ativismo judicial. Como é que o ministro Barroso, agora presidente do Supremo, vai conseguir diminuir esses atritos e qual vai ser o desafio dele nesse diálogo? Márcio, a gente precisa lembrar que vivemos 4 anos de muito conflito entre judiciário e executivo. Em vários momentos a gente viu ali até um confronto do judiciário com o próprio Congresso. Esse clima de agora, ele é de fato um desafio para o ministro Luiz Roberto Barroso, que assume amanhã a presidência do Supremo Tribunal Federal, mas tem um instrumento ali no Supremo
com quem a gente conversa dentro do Supremo, quem acompanha o Supremo há muito tempo, que classifica como fundamental para essa tentativa de resolução de conflitos, se é que a gente pode dizer assim. Algo que o Theo também citou na reportagem dele, que é o manejo da pauta do Supremo Tribunal Federal. É entender o momento oportuno para colocar cada assunto em discussão. O ministro Barroso, por exemplo, Márcio, a gente trouxe aqui essa apuração, já sinalizou não ter pressa de retomar o julgamento do aborto, tema que também está gerando confronto lá com o Congresso. A bancada evangélica já se posicionou contra. Então, saber o momento de colocar os temas em votação é o grande poder do presidente do Supremo Tribunal Federal. Saber manejar essa pauta para além do diálogo institucional talvez seja a principal característica que o presidente pode levar e pode conseguir fazer para diminuir esses conflitos e talvez colocar um pouco a bola no chão. Márcio. Obrigado, Thaís Arbex.